e, de outra forma, essas camadas estarem operando em diversos níveis, em outras redes sociais e tudo mais. Acho que inclusive a gente vai falar sobre isso, o Léo vai falar um pouco sobre o que a gente esteve refletindo. Então, aqui, continuando. Vicente, já vai, porque eu vou mandar aqui. Eu não lembro se eu prestei atenção, mas na visualização dos dados, né? Vamos supor que eu estou olhando esses dados aí desse equipamento, daquela pessoa, e vi que tem uma informação errada ou faltante que eu possa complementar, né? Até por erro de digitação, talvez, da pessoa e tal, ou que eu saiba mais coisas sobre aquilo e quero adicionar no sentido de ser uma rede colaborativa nesse sentido também. Não vi se tem ali. Não tem, mas é seu desejo, tá? Então, não tem, ali não tem ainda uma possibilidade de você tem que fazer o que o Murilo falou, que é usar identificadores abertos, por exemplo, outros identificadores que não só o do sistema, e você fazer complementações abaixo. Então, eu digo assim, eu falei lá, o número está errado, eu ponho o número certo para você validar, você que é o... Mas o problema é que você teria que parametrizar cada dado para fazer isso. Sim, eu digo que eu coloco lá, o número 50 do interesse, eu sei que é número 55, aí eu coloco lá e você vai... Sim, aí vai, a ideia é, perfeito, a ideia é que isso seja um campo aberto, não seja um campo marcando, eu estou comentando o número. Ficaria muito complexo fazer isso do ponto de vista de programação. Mas ele possa colocar embaixo aquele informante daquele objeto receber uma notificação de que ele recebeu um comentário, e aí ele que tem autoridade sobre aquela informação vai lá e mude a informação. Porque senão vira um wiki, e aí nós perdemos o informante. Não, a gente tem que estabelecer um canal de comunicação direto com esse informante, senão a gente se perde. Certo? Se não vê um wiki, aí realmente aí a coisa degringola para o outro lado. Boa tarde, eu Vinci, da Casa de Cultura Tainá, Rede Mocampus. Eu acho que assim, uma das questões que foi colocada sempre no Cultura Viva, nos pontos de cultura, que é uma base grande assim, das pessoas que estão aqui, e não é assim só uma questão ligada aos pontos de cultura, mas isso foi bem colocado lá, é que tem toda uma realidade no Brasil que não consegue passar por conta de sistemas assim, e isso ainda é verdadeiro, assim, não é que mudou isso, assim. A gente está lidando com um universo na rede dos centros comunidades, principalmente comunidades quilombolas e comunidades rurais, né? Que estão todos com uma conexão GESAC, e isso é a realidade de hoje, e assim, não vai mudar nos próximos anos porque é uma limitação tecnológica que não tem alternativas, né? Não é que tem satélite é limitado, então aquela conexão vai ficar limitada ainda por uns tempos, assim. E a gente está seguindo, construindo soluções em um paradigma que não atende esse universo grande, assim, que tem uma prioridade, inclusive, no Brasil, né? Até constitucional, pelo menos no papel. E aí, assim, vem esse sistema que eu acho que são um esforço interessante, tipo o SICOMB. Só que o sistema vem e ele, em vez de ajudar, cria mais uma barreira, assim. Porque o SICOMB é mais uma ferramenta que cria uma barreira para as comunidades acessar recurso público. Que a gente é uma entidade que trabalha com tecnologia faz muito tempo, e a gente que está com problemas, assim, e a gente está com conexão boa. Imagina uma comunidade que está lá na ponta, que tem que atender todas essas demandas, e se não atender não tem jeito, porque isso é que é, uma vez que formaliza um sistema, isso vira um único sistema, não tem mais jeito de atender de outra forma, assim. Então, assim, esse outro sistema pode acabar criando mais uma dificuldade, em vez de criar uma ferramenta inteligente para funcionar onde funciona, assim, sem virar o padrão. Mais uma vez, tem um padrão e tudo o resto que está fora. Eu ia falar um palavrão, assim. Aí, assim, a gente vai apresentar uma proposta também de paradigma de uso, de desenvolvimento de ferramentas, assim, mas acho que não pode limitar a visão do CPF e do CNPJ. Eu acho que tem que ir na direção de trabalhar em rede, assim, de trabalhar a nível federado, assim, de não criar coisas fixas demais, no sentido que onde dá para funcionar, ajudar o sistema,
que o sistema seja bem-vindo, onde não tem como aplicar isso, que tenha outro caminho, tipo Siconv. Siconv é legal, assim. Ainda não está sendo recebida nem pelo governo, a gente acaba fazendo assessoria para o governo usar o negócio, assim. A gente fala para as secretarias que a gente tem parceiras, não, o negócio funciona assim, assado, assim. Isso é meio ridículo, né? E não tem outro jeito, assim, não tem outro caminho. Para você falar com alguém que entenda da ferramenta, você tem que falar com 0800, que é 24 horas, bacana, mas que não faz nada, assim. Só pega o recado e depois você tem que atender que alguém te retorna. Então, se você tem que solucionar um problema entre a entidade e o concedente, a CEPIR, por exemplo, você tem que abrir o chamado, esperar que o CERPRO volte a retornar, e depois você tem que falar para entrar em contato com a CEPIR, tentar ligar lá e o problema não é da gente, é de vocês. Aí eles têm que entrar no 0800, atender que o 0800 passa para o segundo nível ligue de volta para a CEPIR, e a CEPIR depois solucionar o problema. Nisso tudo passou uma semana, e a gente não tem, entidade e tal, não tem um jurídico, não tem um setor tal, não tem, a gente vai acabar deslocando todos os recursos que são muito limitados que a gente tem, cuidando de burocracia, assim. E a gente não quer virar empreiteira, a gente sempre foi colocado isso nos pontos de cultura, que tem que ter outro jeito, não pode ser desse jeito, e a gente, eu quero que isso seja na base, assim, colocado aqui já desde agora, desde o começo do seminário, que tem que apontar para caminhos diferenciados, assim, abrindo para todo mundo poder realmente acessar as políticas, os recursos. É isso, assim. Gente, só vou pedir, tem mais quantas pessoas para falar? Na verdade, é o seguinte, realmente o nosso coffee break já está assim, aguardando por nós há algum tempo. Eu queria propor, tem a Inaí aqui, tem os colegas, eu acho que a conversa está muito boa realmente. Está tão boa que a gente pode continuar ali no coffee break, né? Ou seja, coffee break para vocês é almoço, para mim é isso. Nós não somos tantos assim, eu acho que vai ser uma conversa muito boa ali. Vocês concordam ou vocês estão precisando realmente agora falar alguma coisa? Eu só queria tranquilizar o colega que fez a falou agora, é que o SIC não se pretende ser nada parecido nem de longe com o Siconv, nem fazer operacional, nem fazer... Isso aqui não é... Isso aqui não é para isso. Isso aqui é autodeclaração, isso aqui é informação pura. Isso pode ser usado pelos órgãos que fazem a operação, que fazem convênio, mas isso não se pretende para isso. Exatamente porque a gente não quer... Assim, a gente foge do diabo como o diabo foge da cruz, para não ser operacional. Tá? Não vão fazer operacional, não vão fazer convênio, não vão fazer nada. Então eu vou pedir assim para os colegas que têm alguma coisa para falar, que guardem. Na sequência a gente vai continuar, o assunto é esse mesmo. Então, vamos. A Inaí vai falar muito, eu imagino. Não grade, suspende a grade e abre o Isso aí. Fotografias colaborativas, a senha é Brasília. Brasília. Ok? Com S. Bom, gente, dando prosseguimento, né? Eu queria aqui dar uns informes culturais. Vocês estão aqui no museu, queria agradecer ao GDF de ter cedido aqui o Museu Nacional, esse espaço, para a gente poder fazer o evento. E aqui, exatamente aqui em cima, está acontecendo uma exposição de um artista muito importante, venezuelano, chamado Riveron, e comparativamente ele seria o arcebispo do Rosário da Venezuela. Eu tive sábado aqui nessa exposição e quando vocês tiverem oportunidade, dê uma olhada que vale a pena. Bom, dando continuidade, a gente vai aqui então para nosso painel, né? A última atividade do dia de hoje, plataformas e protocolos, né? Fomentando dados abertos e interoperabilidade. Então eu queria convidar o Léo Germani do Hack Lab, o Ricardo Pop. Ricardo Pop acho que está lá fora, né? Será que alguém pode chamar o Ricardo?
Também o Pedro Marcum, da Transparência Hacker. O Ricardo Pop, da Secretaria-Geral da Presidência. E a moderação vai ser do José Murilo. A ideia aqui, dessas mesas e painéis, não é a gente discutir de que maneira, nesse painel específico, a gente pode fomentar a questão dos dados abertos e como é que eles devem, caminhos ter para essa interoperabilidade, principalmente nessa disponibilidade dessas informações. Então, eu espero que a gente chegue aqui a um bom papo e a gente encerra, então, esse nosso encontro de hoje. Lembrando que amanhã, às 9h30, começa a apresentação dos selecionados, né? E, então, às 9h30, a gente já tem isso. Vamos tentar começar na hora para a gente não ficar. Beleza, então, já te chamei também, então você coordena. Bom, boa tarde a todos. Então vamos começar aqui um dos painéis que eu considero assim um dos mais interessantes aqui do nosso evento, apesar de que eu acho que vai ser difícil achar o que é mais interessante aqui. Mas enfim, ele tem por esse título de plataformas e protocolos, e na verdade ele aponta assim para, digamos assim, uma problematização de todo esse aspecto de dados abertos, de governo aberto, de projetos que estão fomentando essa possibilidade e dos obstáculos, dos problemas que surgem, de soluções criativas que têm que surgir exatamente para que a gente possa atingir esses objetivos do que seja esses dados abertos, esse governo aberto, partindo inclusive de uma reflexão e um diagnóstico de que os governos estão abrindo seus dados e que como se isso fosse realmente já o objetivo final, né? E quando a gente considera, através da experiência do Ministério da Cultura, de que é somente no momento em que a sociedade realmente começa a utilizar esses dados, fazendo um uso interessante e pertinente, é que realmente a gente está alcançando os objetivos dos dados abertos. Então não é somente abrir os dados, é pensar realmente como esses dados chegam a essa sociedade, como é que a sociedade faz uso dessas informações e de alguma forma indicar caminhos, né, pensar possibilidades, ser inovador nesse aspecto. Então aqui estamos aqui com três pessoas que eu considero que representam diferentes formas de abordar essa questão. Começando lá na ponta, o Léo Germani, do HackLab, ele vem trabalhando junto com o Ministério da Cultura, pensando as soluções de implementação do SNIC, dos conceitos, e especialmente a questão também do ID da cultura, que, como a gente já viu, é um tema que suscitou alguns debates interessantes aí no painel anterior, ou seja, é um debate que a gente vai continuar tendo. Então ele de alguma forma traz um pouco dessas informações mais técnicas sobre o processo de implementação conceitual do SNIC, né? Temos aqui o Pedro Marcum, do Transparência Hacker, ou seja, que vem trabalhando fortemente nessa dimensão nessa interface com o governo, ou seja, o governo abre os dados, esse é o pessoal que vai ver que dados são esses, se funciona, se dá para tirar alguma coisa daí. Então, acho que ele traz uma experiência bem interessante sobre essa atividade, né, do coletivo em relação ao que tem sido feito no Brasil em termos de dados abertos. E o Ricardo Pop, ou seja, que está disfarçado aqui de Ricardo Martins, né, é o Pop da presidência, que a gente já vem trabalhando juntos no Cultura Digital BR, no Marco Civil da Internet, ou seja, que traz uma experiência também de promover essa participação da sociedade na formulação de políticas públicas, na formulação de legislação, né, na governança colaborativa. Então, acho que são três perspectivas diferentes que vai ser bastante rico aqui para nós. Enfim, vamos começar aqui então com o Léo Germani, pode ser? Amanhã eu vou te dar uma dica com essa câmera mais pra frente. Pois é, mas você sabe qual Alô? Bom, boa tarde. Sou o Léo Germani, trabalho atualmente no HackLab e a gente está já há algum tempo trabalhando junto com o Ministério da Cultura nessa plataforma de governança colaborativa que a gente está chamando, que engloba o SNIC, mas vai além dele. E venho acompanhando o trabalho do Ministério desde o projeto Cultura Digital, sendo implementado nos pontos de cultura lá em 2004, 2005, por aí.
E aí eu queria rapidamente destacar uma coisa que eu percebo de mudança de postura do Ministério nessa empreitada agora do SNIC, que eu acho bem interessante. Desde que começou a se implementar o programa de cultura digital dentro dos pontos de cultura, havia uma demanda de ferramentas muito grande. Não só ferramentas de mapeamento, mas outros tipos de ferramenta, como uma ferramenta dos pontos conversarem. Não tinha Facebook, Orkut ainda era incipiente. Foi feita uma plataforma aqui no link, o Converser. Havia uma demanda de publicação do que os pontos de cultura produziam e de documentação de como se produzir cultura com software livre, com software multimídia. Criou-se o Estúdio Livre, que ainda está heroicamente no ar, mas que lá em 2006 já oferecia upload ilimitado de vídeo, de áudio, um canal de streaming para você fazer sua TV ou sua rádio livre sem depender de nenhum canal, coisa que o YouTube ainda estava começando. O YouTube foi lançado em 2005, em 2006 o Estúdio Livre lançou, enfim. O Ministério estava bem avançado em algumas horas, mas essas plataformas, muitas delas não se sustentaram. Uma demanda que sempre tinha, desde que os pontos de cultura foram lançados, era essa coisa do mapeamento. Nossa, a gente precisa ver cadê os pontos de cultura, quem são, quantos são, como eles estão distribuídos no território nacional e tal, e não tinha como ver isso. Aí houveram algumas iniciativas de se fazer esse mapeamento. A primeira, o MapSys, que foi feito ainda dentro da equipe da Cultura Digital, que criou um mapa com todos os pontos de cultura e qual era a situação que eles estavam com convênios, se estavam aprovados, se recebido, se estava atrasado. Então era um mapeamento super legal, mas não era uma coisa que estava interligada com o banco de dados do MINC, então ficava uma coisa meio defasada. Um tempo depois teve um portão de cultura que fez um mapa, mapas da rede, e também é capaz de ter havido outras que eu estou deixando para lá. Mas uma coisa que me chama muita atenção nessa questão do mapeamento é que ela une numa coisa só uma ferramenta de comunicação e uma ferramenta de gestão. Não é só assim, o Ministério tem todas essas informações aqui e agora a gente precisa comunicar para ver quais são para mostrar para as pessoas os pontos que tem. Não é só isso. E isso ficava muito claro quando você perguntava para qualquer pessoa no Ministério: quantos pontos de cultura tem? Achando que seria uma informação banal que qualquer pessoa saberia responder. Afinal de contas, isso na época que todos os pontos eram combinados com o Ministério, não agora. E agora tem convênios com o município e o Estado, mas na época ainda que era combinado com o Ministério, você fazia essa pergunta e não tinha uma resposta objetiva. Eles falam: como assim? Como que um programa desse, todo mundo conveniado aqui, a gente não consegue ter uma informação clara e objetiva de quantos pontos são e onde é que eles estão? Pois é, e aí que entra essa questão que eu vejo muito legal do mapa, que ela é uma ferramenta ao mesmo tempo de comunicação, que dá visibilidade para o programa e mostra as coisas que tem, mas também de gestão interna. É uma ferramenta incrível para quem está gerindo o programa conseguir olhar. Então, não existe mais a separação entre o que é gestão e o que é comunicação, né? Você fica gerindo e de repente faz um compilado e comunica. Não, você é a mesma ferramenta. E o que eu senti agora nessa nova empreitada do SNIC, né, que já começou faz muito tempo, como o Everest colocou, é uma mudança de foco, de se focar um pouco menos na plataforma e se focar mais nos dados e nos protocolos de comunicação desses dados com a sociedade, para que você possa tanto permitir que a sociedade faça outros usos dessa informação, mas também contar com a colaboração da sociedade para a construção dessa informação. E aí o questionamento que surgiu no primeiro bloco de, isso é uma ferramenta livre, não é? E quem, como eu, acompanha meio de longe, meio assim, não de dentro, mas de perto, a dificuldade que é você estar numa instituição pública e não ter a flexibilidade de poder montar uma equipe e contratar uma pessoa e tal e fazer acontecer, você está amarrado ali naquela coisa. Eu acho que foi uma decisão acertada de ter contratado essa plataforma, que foi uma oportunidade que surgiu. Alô? Estou aqui?
Justamente nisso, focando mais no protocolo de comunicação, ou seja, em como que esses dados vão se comunicar com a sociedade e permitindo a inserção de dados. Para se no futuro poder precisar trocar essa solução, já existe uma API, já existe toda uma cultura de abertura que facilita que a gente não fique preso e refém de uma ferramenta, mesmo que ela seja proprietária. A gente pode ir construindo outras com o tempo. Aí, um desafio que eu vejo, eu queria no final, se possível, mostrar um negócio aqui, eu consigo? E aí, bom, além dos desafios que a gente conversou aqui no primeiro bloco, eu acho que um desafio que a gente precisava entrar, e eu acho que a gente vai ter outros espaços para falar sobre isso, justamente na formatação desse protocolo de comunicação entre os mapas, entre os mapeamentos. Assim como lá atrás, quando surgiu o blog, começou a surgir várias iniciativas de blog, nossa, isso está democratizando a comunicação e tal. Não pode pôr na hora só. Surgiram os blogs democratizando a comunicação, todo mundo fazendo, aí passou um tempo, surgiu o RSS. Falou, ok, agora então todos os blogs têm, as notícias têm um título, tem um conteúdo, tem tags, tem categorias, tem um autor, reduziu-se ao mínimo de informação e ao mínimo de categorização, de estrutura de dados, para que todos os blogs e todas as coisas pudessem trocar, pudessem criar aplicativo mobile, pudessem fazer o que quisesse com essa informação. Eu acho que no âmbito da cultura, no âmbito do que o Ministério da Cultura está propondo, e chamando essas iniciativas de mapeamentos culturais aqui, surge a necessidade de fazer isso agora para essa cultura, então, para esse tipo de dado. Como vai ser esse protocolo de troca de informações entre mapeamentos para que eles possam interagir entre si? Então não importa se o Ministério está usando uma plataforma, as redes, a rede Mocambo está usando uma, o mapa da cachaça está usando outra, não sei quem mais está aqui, o Buraqué está usando outra, mas o que importa é que eles falem a mesma língua para trocar informações e para poder outra pessoa fazer um mapa em que não é necessário colocar CPF, CNPJ para cadastrar o objeto cultural, mas juntar nesse mesmo mapa tudo que vem do MINC. Enfim, a criação desse microformato, desse protocolo, eu acho que é algo que pode ser construído em conjunto, não precisa ser uma coisa feita só internamente no Ministério da Cultura. E além desse microformato, tem um trabalho que o MINC já fez, que acho que pode ser aproveitado, que é a criação de alguém falou também de ontologia, uma criação de uma taxonomia para que os dados sejam interoperáveis, né? Para que quando eu cadastro uma coisa aqui no meu mapa como cinema, bata com os cinemas que está no outro mapa lá. Porque daí você entra numa coisa que é editorial, que é sensível. O cara põe cinemas aqui e lá está cinema, pode ser que já não encaixa. Então acho que esse tipo de coisa pode ser o foco do trabalho em conjunto entre Ministério e sociedade, ou seja, criar essa comunicação em comum entre os mapeamentos culturais, né? Acho que isso a gente pode falar bastante. E aí já existem formatos, aí acho que a gente vai ter outros espaços para falar em linguagens mais técnicas, mas já existem formatos, enfim, que a gente pode usar como base e aí estendê-los para as necessidades específicas da realidade de mapeamento cultural. E aí eu vou espetar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco o que a gente, junto com o Ministério, vem pensando especificamente para a parte desse registro único de usuários e desse que a gente está chamando de ID da cultura, governança colaborativa, para vocês entenderem um pouco melhor.
porta do projetor eu fechei, isso é legal. Tá vendo que vai chegar? Não, tá funcionando. Ah, passadores lá, não precisa. Tá, essa é a estrutura básica que a gente está montando. Então, do lado esquerdo ali, vocês têm uma caixinha menor, só para ilustrar que esse lado esquerdo divide em dois, que é uma tabela de base de dados de usuário mínima, assim, que tem nome, e-mail e data de nascimento, sei lá, uma coisa bem reduzida. Que inclusive é uma base de dados que o Ministério já tem, né? Que é a mesma base de dados que é usada por alguns sistemas aqui dentro e que a gente pretende integrar com ela. Aí a gente tem a camada de autenticação, que já está sendo desenvolvida, que é uma implementação de OpenID, que a gente está batizando de ID da cultura, que nela a ideia é que o usuário se cadastre e nela a gente controle quais são as permissões que ela tem. A gente tinha essa ideia de certificação, ou seja, de ter outras maneiras de certificar que essa pessoa é essa pessoa. Jeitos mais criativos, por exemplo, se 5 pessoas falarem que o usuário do Pedro é o Pedro mesmo, então beleza, ele ganhou um nível a mais aí de certificação que a gente sabe que ele é ele mesmo. E aí, dependendo do nível de coisa que ele vai fazer em alguma plataforma, ele talvez precise de mais uma certificação. Pode ser que chegue no ponto de ele ter que ir numa repartição, assinar um papel, porque para fazer isso não tem jeito. Mas a ideia é que ele tenha a ideia é que tenha alguns quando der CPF